Crudívora vai às compras e prepara a refeição. Crudívora vai às compras, né? Eu trouxe 2 eco bags cheias. Então essas foram as minhas compras hoje, tá? Então nós temos 2 alfaces lisas, hidropônicas, espinafre, couve e rúcula, tá, gente? Tá? Isso aqui não dura 2 dias de folhas, porque eu como bastante. Nós temos então couve-flor, feijão verde, tá? Que eu como cru mesmo. Ele é tipo, tá vendo que ele tá brotando aqui? Ele é igual ao amendoim, ele tem uma consistência do amendoim, tá? Ambos são leguminosos, assim como os feijões, tá? Nós temos nozes, trouxe hoje. Eu peguei nas bancas de frutas, né? 2 cocos, tá? Pedi pra pessoa abrir e encher a minha garrafa. Eu levei essa garrafa já no intuito de pegar coco mesmo, vai ser a gordura da minha refeição. Esse aqui eu vou guardar na geladeira. E também peguei praticamente aqui nós temos, tá, gente? 3/4 de jaca, é quase uma jaca inteira, tá? E é isso aí. Essa é para abastecer hoje e amanhã, basicamente, tá? Não dura muito isso, não. O feijão verde, vocês podem ver aí que tem alguns brotanos, tá? Deixei ele na água e agora eu vou guardar ele na geladeira. Agora é quase 1 hora, coloquei esse grão de bico à noite, meia-noite, tá? De manhã, por volta de umas 8 horas, eu troquei a água dele. Antes de colocar ele na água, eu lavei ele 3 vezes com água filtrada, depois coloquei ele em água filtrada, ficou a noite toda, né? Então de manhã eu troquei a água dele e lavei ele umas 3 ou 4 vezes também. E agora que eu cheguei do horário do almoço, eu troquei a água dele novamente, tá? Tô querendo comer ele agora, no horário do almoço. Esse grão de bico tá germinado, né? Não tá em broto. Ele foi desperto. Eu tô separando as coisas que eu vou usar na minha culinária, né? O frigobar, que não tem nada de bar, né? Isso aqui é tudo vegetais, tá? Isso aqui são sementes secas de cacau que eu comprei aqui numa feira agroecológica, mas basicamente eu não uso porque o cacau é muito forte mesmo. Então, eu coloquei o coco aqui, as jacas, ali tá o feijão verde naquela caixinha. Aqui nós temos broto de feijão, tomates, broto de alfafa. Desculpa a bagunça aí, tá, gente? Eu não tenho nenhum serviçal em casa, só eu e trabalho, sabe como é que é. Temos melancia e melão. Lavando os tomates, já tô montando parte do meu prato. Nós temos aqui 2 leguminosas, feijão moyashi em broto, grão de bico germinado, tá? Broto de alfafa. Agora falta colocar folhas. Meu prato de folhas está pronto, né? Aqui temos 3 folhas de couve dobradas, tá? Nós temos alface lisa, tá? Nós temos, então, rúcula e os brotos, né? Que eu tinha falado antes. Aqui tá os grãos germinados, certo? Que eu gosto de uma coisa assim. Aparentemente parece que é muita coisa, né? Mas não é, não. Ainda sobrou folha de couve, sobrou folha de alface, sobrou rúcula, tá? Isso aqui, gente, é bucha de vegetal que eu uso para lavar as coisas, tá bom? E os lixinhos, né? Eu sou urbana, né? Eu gosto de fazer reciclagem. Ontem eu mesma deixei num ponto de reciclagem, né, materiais de plástico, mas isopor é uma complicação ainda. Os mercados trabalham com isso. Eu trouxe o feijão verde dessa maneira, né? Sempre que possível eu procuro estar evitando, né? Mas nem sempre é possível ter materiais ecológicos, porque isso não é uma coisa individual, isso é um processo de conscientização de sociedade, de humanidade, de natureza e tudo mais, né? Bom, aqui eu piquei acho que 6 tomates, tá? Coloquei espinafre e cebolinha, não sei se dá pra ver aí a cebolinha, tudo, tá? Vou acrescentar o coco agora. O coco vai ser a gordura da minha refeição que eu vou misturar aqui. Bom, tá, a gordura aqui o coco vai ser a gordura dessa refeição. No final dessa refeição, eu também comi nozes, que são fontes de gordura no crudivorismo, certo? Bom, agora eu vou me banquetear, né? Temos uva à vontade, melão à vontade, bem suculento esse melão, né? E
é isso aí. Esse foi um almoço de sábado, depois de um jejum de 48 horas à base de água. Durante a semana, no corre-corre, eu costumo comer dificilmente uma refeição tão grande dessa no horário do almoço, né? Porque uma refeição como essa é maravilhosa, mas você também precisa de tempo para fazer a digestão dessa refeição, né? Você come à vontade, é muito gostoso, né? Na verdade, não é uma refeição pesada para o corpo, porque as frutas estão doces, tem bastante fibra, tem bastante enzima para o processo de digestão, tem muito nutriente importante aí para o corpo, né? Mas, assim, como eu trabalho, assim, como qualquer outro trabalho, né? Na maior parte das vezes, existem fatores estressantes, né? Enfim, a gente tem que lidar muitas vezes com coisas, né? Enfim, que nos estressam, né? Hoje meu papo é um dos fatores mais estressantes hoje da minha vida, além de viver numa grande cidade, numa capital, onde na capital qual é o problema, né? A natureza muitas vezes ela é oprimida nessa realidade, né? São poucas áreas onde a natureza pode ficar livre, né? Ou por uma questão de parques arborizados, enfim, né? Muitas vezes os rios ficam condenados na cidade, muitas vezes, né, a cidade tem um papel muito truculento em cima da natureza, né? E como nós também somos elementos da natureza, né, nós somos 70% água, né, essa opressão contra a natureza também nos atinge, também nos agride, né? Mas enfim, então assim, além do trabalho também, morar numa cidade grande, né, eu entendo isso como dois fatores importantes, estressores, né? E o estresse, ele costuma me afetar bastante, porque eu tenho uma questão autoimune, né, chamada miastenia gravis. Miastenia gravis, tá? É um processo muito parecido com a esclerose múltipla. Então, o estresse, ele vai me atrapalhar por completo, porque ele dispara, né, a miastenia gravis, né? E isso afeta a minha digestão, né? Acho que mesmo quem não tem miastenia gravis, o estresse muitas vezes vai afetar a digestão das pessoas, né? Então, eu não consigo, em geral, no meu horário de almoço, né? Embora eu tenha um horário de almoço de 2 horas, né? Fazer uma refeição como essa e descansar, porque tem o translado, né? Eu consigo hoje estar morando perto do meu trabalho, o que colabora para uma qualidade de vida para mim, né? Mas esse translado já consome boa parte aí das 2 horas, né? E no final eu só consigo mesmo descansar um pouco, né? Agora, comer mesmo à vontade, do jeito que eu acho que uma pessoa tem que comer no seu dia a dia, né? Fica um pouco difícil nessa coisa aí das cidades, né? Do trabalho e tudo mais. Então, eu costumo comer melhor à vontade após a minha jornada de trabalho, quando eu estou em casa e descansada. Uma refeição como essa aí, vocês podem ver, ela dá muita saciedade. Por quê? Porque ela tem leguminosas, tá? Ela tem leguminosas, o grão de bico germinado, o broto de feijão e até o broto de alfafa e mesmo as folhas, tá? Elas trazem muita saciedade. Parece que não, mas trazem muita saciedade. E ainda depois eu comi nozes e um tempo depois que eu terminei a refeição, eu ainda comi 2 pedaços de jaca. E foi toda a refeição que eu comi nesse sábado aí, né? Foi uma refeição que começou à tarde e finalizou no final da tarde, né? Ainda tomei 1 litro de água de coco, né? Acho que eu tomei metade dessa água de coco um pouco depois de ter comido essa refeição. Teve um tempo depois aí que eu fui beber,
sentir necessidade, né, de ter um líquido, né, e que mais? Depois, mais tarde, eu consumia jacas, né, e um pouco mais de nozes. Ainda restou dessa refeição um pouco dessa refeição que eu comi no final, no início, acho que bem no final da tarde mesmo, eu comi, restou bem pouquinha coisa dessa refeição. E eu comi com todos aqueles grãos germinados. Lembra que eu tinha germinado um pote de grãos de bico? Então, nessa última refeição à noite, eu comi o que havia restado dessa refeição, mais todos aqueles grãos de bicos, né? Então, uma refeição como essa, ainda com nós, ainda no percurso do meio do caminho, dá muita saciedade, né, gente? Então, assim, o jejum intermitente, ele cai muito bem no crudivorismo, porque, por um lado, existe uma refeição que traz muita saciedade. Por outro, a necessidade de jejum, ela se vem porque, nossa, está abastecido o corpo, né? Ele está ali usufruindo desses nutrientes, mas é isso. Então, o fato de eu não fazer refeições grandes assim no meu dia a dia, no horário de almoço, fazer isso depois quando eu cheguei em casa, ou mesmo, sei lá, ficar 24 horas em um jejum à base de água, não vai me impactar, porque quando eu voltar a me alimentar, né, vão ser refeições à vontade, com farturas similares a essa, com verduras, legumes, frutas, grãos, castanhas, fontes de gordura, seja de castanhas, seja das frutas, né? Frutas à vontade, né? Então, assim, por que depois de eu comer uma refeição farta como essa, por que depois de um período eu comi 2 pedaços de jaca? Porque é muito comum entre nós, né, depois de uma refeição, querer um docinho, não é? Então, a jaca, os 2 pedaços de jacas foram o docinho. Como eu não consumo o doce concentrado, o corpo ele vai buscar a quantidade de açúcar que ele quer, né? Então, o docinho em formato natural, não concentrado, não refinado, é equivalente a um cacho de bananas, é equivalente a 2 pedaços de jaca, é equivalente a um pedação de melancia, sabe? Então é isso, gente. Agradeço aí a atenção. E é isso aí. Preciso muito comer. O que sobrou do almoço. Depois que a gente come, depois de um tempinho, né? Dá vontade de comer uma sobremesa doce. Eu tomei um belo copão de água de coco natural e tô a fim de mastigar essa jaca.